Fala galera, hoje tivemos uma das grandes atuações individuais da temporada na Europa, sem dúvida nenhuma, para não dizer das mais marcantes atuações individuais em jogos de mata-mata de Champions. Essa é uma para ser lembrada, sem dúvida nenhuma, do Dusan Tadić, o sérvio que acabou com o Real Madrid no Santiago Bernabéu, classificando o Ajax para as quartas da Champions, um resultado histórico também pela forma com que foi desenhado. O Ajax não chegava às quartas da Champions desde 2002 e 2003, naquela temporada foi eliminado pelo Milan com gols 46 do segundo tempo do jogo da volta, gol do Jon Dahl Tomasson, um Milan que acabaria campeão diante da Juventus também na final, um Ajax que tinha Ibrahimovic, tinha Sneijder, tinha o Litmanen também na reta final de carreira, e era um outro momento, até de realidade do futebol holandês também, né? Se a gente for comparar com o momento atual. E até por isso o Ajax teve tantas dificuldades nos últimos anos para competir. Os clubes holandeses têm sofrido para competir nas competições europeias. E essa temporada o Ajax já tinha dado sinais muito bons. Desde a fase de grupos, as atuações contra o Bayern foram atuações que mostraram um time capaz de bater de frente, de tentar encarar alguns dos principais, não digo gigantes do continente, porque o Ajax historicamente também é um clube gigante, mas eu digo uma das maiores forças da Europa nesse momento, porque o Ajax não estava nesse patamar, ou não está nesse patamar, o que só valoriza o peso do que foi conquistado até aqui. Então, contra o Bayern, essa intensidade, essa estratégia de um time muito capaz de marcar no campo de ataque, de muita velocidade com a posse de bola, ela te traz riscos. O time em alguns momentos até pode ficar vulnerável, mas é a forma para competir. E, ao contrário dos últimos anos, é uma fórmula que se mostrou capaz de competir. E não só isso, né? Deixa para trás o Real Madrid, quebra essa sequência do Real Madrid depois de 3 títulos de Champions. Então o Tadić foi fundamental quando a gente fala do desenrolar da partida. O Ajax conseguiu ter no Tadić uma peça incrível, saindo da referência, porque ele não é exatamente um 9, né? Um meia até bastante conhecido, rodado também, teve boas temporadas no Southampton, nem tanto nas últimas, mas ele faz parte de uma tentativa de dar mais experiência a um grupo sempre jovem. O campeonato holandês tem sido nos últimos anos um campeonato de exportação, revela jogadores e rapidamente os vende para outros centros europeus, para campeonatos com mais dinheiro. E o Ajax e os clubes holandeses como um todo têm médias bem baixas de idade. Então se a gente olha para um Ajax que conseguiu trazer de volta o Blind, trazer de volta o Huntelaar, conseguir a contratação do Tadić, conseguiu acrescentar experiência em alguns setores. Nem todos são titulares, nem sempre jogam, e o Tadić nem sempre faz essa função, mas na Champions, contra adversários mais fortes, ela se mostrou muito válida e contra o Real Madrid se mostrou brilhante também. Por quê? Ele partia dessa referência para receber atrás do Casemiro, que não conseguiu detectar esse movimento o jogo inteiro, não conseguiu parar essa movimentação. O Tadić era o 9 que abria espaço, circulando para os dois lados do ataque, dando sequências jogadas, com o Ziyech de um lado, com o David Neres do outro, e com o Van de Beek em alguns momentos até se projetando à frente do próprio Tadić. Então a movimentação desses 4 foi fundamental para o Ajax conseguir construir o resultado. Seria um jogo muito marcado por um Ajax tentando pressionar em cima, usando essa intensidade, esse ritmo alto, contra o Real Madrid que tem muita capacidade para escapar dessa pressão, pelos jogadores que possuem, pelo menos em tese. No primeiro jogo, o Kroos foi fundamental para escapar de uma superioridade do Ajax no começo. O alemão foi quem deu os primeiros passes que romperam essa marcação num primeiro tempo em que o Ajax era melhor. Dessa vez o Kroos foi o desarmado na origem do 1-0. E aí valeu a pressão do Ziyech, que desarmou, tabelou com o Tadić e dali saiu 1-0. Então foi um gol de um cenário muito esperado. A pressão do Ajax. O que não era tão esperado ali era a falha do Toni Kroos, embora a fase recente do alemão não seja das melhores. O meio-campo do Real Madrid teve apenas o Modric como um jogador que ainda deu suporte, se projetou, tentou chamar a responsabilidade. E o Benzema começou muito bem a partida também. Ele é um 9, ao contrário do Tadić, mas ele tem algo em comum nesse sentido, né? Ele não é exatamente essa referência, nem exatamente um goleador, mas ele constrói e cria muitas jogadas, ele dá sequências a muitas jogadas. E o início do jogo dele foi muito bom. Só que o resto do time não ajudou, né? E o baque do primeiro gol, logo na sequência o segundo, o baque foi muito forte. O Real Madrid não teve muita reação. E aí vale lembrar de um ponto fundamental, Sérgio Ramos. Não só pelo que ele jogou em Amsterdã, foi um dos melhores, se não o melhor em campo na partida de ida. O Sérgio Ramos é um dos jogadores fundamentais para essa era vitoriosa do Real Madrid e é um cara que cresce muito em confrontos decisivos. E na ida, ele já tinha sido um dos responsáveis pelo Real Madrid não sair com uma derrota de Amsterdã, porque o Ajax no todo tinha jogado melhor, embora o Real Madrid tenha vencido aquele jogo. Então, a ausência do Sérgio Ramos significa a perda de uma liderança e a perda de um cara que compensa
em diversas situações, compensa evitando muitas chances ao adversário. Então o Real Madrid sofreu porque o David Neres foi bem para cima do Carvajal, sofreu porque o Ziyech mais uma vez ajudou a marcação pelo lado direito do campo, na saída de bola ali no setor de Kroos e Reguilón durante o primeiro tempo. O Real Madrid até tentou inverter, o Kroos indo para o outro lado, para a direita, com o Modric saindo para a esquerda, e o Ziyech também inverteu com o David Neres, porque essa ajuda do Ziyech era importante, já tinha sido importante no primeiro jogo também, para tentar marcar por dentro nessa ideia de pressionar em cima. E outro cara para ser citado, né? Já destaquei Tadic, o dono do jogo, David Neres, Ziyech. De Jong, fazendo uma boa partida também no primeiro tempo, ajudando a controlar e dar pausa na saída de bola do Ajax. Garoto, valorizado, já vendido para o Barcelona e vivendo uma noite marcante, especial de Champions, jogando até em muitos momentos no embate direto com o Modric, que é uma referência do setor e conseguindo levar melhor em alguns momentos. Outro jogador que merece destaque, o De Ligt, também mais uma vez deixando bons sinais de um zagueiro que é muito promissor, que tem muita qualidade na saída de bola e que nesse tipo de jogo acaba sendo mais testado também na parte defensiva, né? Porque hoje a gente fala de zagueiros, mas o papel com bola dos zagueiros também é muito importante. Então a Ajax como um todo viveu, não digo nem só uma noite, vive uma Champions até aqui muito especial. Até onde dá para ir? Não dá para saber. Vai depender de sorteio, não vai entrar como favorito, como não entrou até agora, mas conseguiu, na fase de grupos, deixar o Benfica para trás, jogar de igual para igual, sendo superior em vários momentos contra o Bayern e agora eliminar um Real Madrid tricampeão de Champions. É um feito e tanto. Indo para o outro lado da moeda, para o Real Madrid, fim de temporada, né? E um fim de temporada muito precoce. A gente está falando de um início de março e o Real Madrid já não tem absolutamente mais nada para disputar. Então é complicado porque nas últimas temporadas, mesmo quando o desempenho não foi o melhor no Campeonato Espanhol, em regularidade, o time, nos últimos anos foram raros os momentos em que o Real Madrid foi um time convincente com regularidade, mesmo nos períodos de títulos. A diferença é que a Champions sustentava esse sucesso. Era um time das noites grandes, era um time dos jogos em que, na hora que fosse exigido, naquela partida especial, muitos caras apareciam, né? Modric, Toni Kroos, Sérgio Ramos, Varane, Cristiano Ronaldo, obviamente. Nessa temporada, o Real Madrid continua sendo um time nada estável, nada regular, o que não é uma surpresa. A diferença é que tem menos capacidade de definição de jogadas. Então, mesmo quando cria, não tem efetividade na frente do gol. Aí está um ponto chave na hora de explicar a temporada do Real Madrid. A ausência do Cristiano Ronaldo não foi suprida. Não seria por um jogador, nem daria para cobrar isso de ninguém. Mas seria fundamental que esses gols fossem distribuídos de forma a amenizar a saída de um cara que marcou a época. Só que o Bale não deu espaço à frente, o Asensio não faz uma temporada à altura do que se esperava de um jogador com a qualidade dele. O Isco perdeu espaço com o Solari, era um jogador que poderia dar muito certo com o Lopetegui lá atrás, até porque os dois já tinham um histórico trabalhando juntos, e tanto que o Vinícius Júnior virou hoje um titular importante e até uma solução de vários problemas do Real Madrid, embora não possa carregar isso nas costas, porque seria totalmente injusto com um jogador tão jovem e que começou a temporada até no time B, de tanto que é um cara preparado para o futuro, mas que já assumiu esse papel e já é um protagonista no presente. Só que o fato dele ser um protagonista também, não por culpa dele, expõe um Real Madrid que tem dificuldades. E aí a gente olha para a mudança de Lopetegui para Solari. Teve uma mudança de resultados, o Real Madrid até teve alguns bons resultados na troca, teve até uma sequência um pouco melhor de atuações também, mas não foi uma mudança tão radical assim, né? E o Real Madrid em nenhum momento foi um time exatamente convincente. Teve uma série de boas atuações agora em janeiro, início de fevereiro, olhando para o Campeonato Espanhol, um período em que o Modric também subiu um pouco seu desempenho individual, já que a primeira metade de temporada dele foi péssima, mas o time como um todo está abaixo. E a Champions em anos anteriores até serviu para esconder um pouco essa irregularidade do time. Na atual temporada já não existe mais nada para você se apegar ou para agarrar, para justificar. Então a Copa do Rei foi embora, até com um resultado mais pesado do que a atuação sugeria, mas que também mostra e reforça essa dificuldade, essa falta de contundência nas finalizações. É um problema grave pensando em próxima temporada, que precisa ser atacado. Como vai conseguir superar isso? Me parece que a única solução é olhar para o mercado, mas não dá para também querer contratar alguém que vai chegar com essa responsabilidade de substituir um Cristiano Ronaldo. Só que o time precisa de gols. O Benzema talvez seja até um dos melhores jogadores do time na temporada, mas ele não é um artilheiro, ele é um preparador que faz quem joga ao lado dele funcionar melhor.
Acabou a era, ou esse período, essa passagem do Bale, um jogador marcante em jogos importantes, fundamental em títulos também, em Champions, em Copa do Rei, mas que nunca conseguiu ter regularidade, sequência no nível esperado. E até o relacionamento interno passa a ser muito destacado pela imprensa espanhola. Solari é o técnico a seguir? Tenho minhas dúvidas também, não acho que seja um treinador para ter a sequência ou que tenha mostrado alguma coisa para pensar em continuidade para a próxima temporada. Mas quem está disponível no mercado também é uma outra história, eu deixo até para outros capítulos para a gente entrar nisso, porque vai ser um tema muito debatido. O fato é que, no Campeonato Espanhol, mesmo se tivesse vencido o Clássico contra o Barcelona, tivesse diminuído a vantagem, em nenhum momento o time mostrou capacidade para brigar por título. Na Copa do Rei, até poderia estar na final, mas perdeu a semi. E na Champions, cai nas oitavas. Então é uma temporada que se encerra em março, o que obviamente tem consequências quando a gente fala de um clube do tamanho do Real Madrid. Qual o tamanho dessa reformulação, pensando em próxima temporada? Esse elenco ainda tem gás e ainda consegue render tudo que rendeu? É um elenco indiscutivelmente vitorioso, com vários jogadores brilhantes, mas alguns deles já contestados. Tanto que se a gente olhar as melhores decisões dentro da era Solari, passam por garotos que receberam espaço e mostraram serviço. Vinícius Júnior ganhando espaço e virando titular com méritos. Marcos Llorente, que se machucou, mas tinha virado o titular do Casemiro com méritos. Reguilhon virou o titular do Marcelo com méritos. Então, se o Solari conseguiu fazer algo de positivo nesse período, foi justamente dar oportunidade para garotos que aproveitaram. Outros ainda estão nesse processo de maturação. Se a gente olhar, o Valverde já teve oportunidades com o Solari. O Ceballos chegou a ter momentos muito bons, acho até que poderia ter sido utilizado contra o Ajax, poderia ter sido utilizado contra o Barcelona, mas perdeu um pouco de espaço também com o Solari. E essa discussão sobre o Isco, né? Aliás, nesse jogo de volta contra o Ajax, dá para questionar muito a formação do banco de reservas, porque o Solari foi no básico colocando no banco suas duas primeiras opções, Bale e Asensio, colocou o Lucas de volta à titularidade, até aí achou ok, o Bale não vem justificando, o Asensio tem funcionado melhor saindo do banco também. Então, ele voltou com o Lucas para titularidade. Mas, e se o jogo pedisse uma alternativa a mais dentro da área? E se o jogo pedisse uma característica diferente de criação? Mariano e Isco ficaram fora do banco. E seriam dois jogadores com essas características. Acho que uma crítica importante a se fazer, e que eu até fiz antes no Twitter, antes da bola rolar, foi nessa formação de banco de reservas, porque a situação do jogo e até o risco que o Ajax representava para esse Real Madrid, que já sabidamente era inseguro, o banco não ofereceu opções que pudessem mudar um pouco isso. Não sei se seria o suficiente também, porque o Ajax mereceu, foi superior e, como eu disse lá atrás, fez uma atuação histórica, e a atuação do Tadic vai ficar marcada como uma das grandes em mata-matas de Champions. Foi uma virada que, se não foi revertendo uma goleada, me lembrou um outro jogo de Champions que é muito marcante para mim, quando o Deportivo consegue virar para cima do Milan, isso na década passada, perde por 4-1 a ida, faz 4-0 na volta, consegue passar de forma brilhante. Eu comparo aí porque a gente está falando naquela época de um Milan brilhante, nessa época de um Real Madrid muito vencedor. E o Ajax conseguiu um resultado e tanto. Conto com os comentários de vocês, com a inscrição no canal, com a curtida. Um abraço e até a próxima.